Neste vídeo, nós vamos falar sobre a perspectiva dessa transformação dos negócios, pensando em duas vertentes. Uma vertente que é essa revolução que eu falei do primeiro vídeo, uma revolução de consciência. A segunda perspectiva é esse desenvolvimento tecnológico, né? Essa inovação, o quanto que os recursos tecnológicos, robôs, digitalizados, a internet, essa comunicação, o quanto que elas estão influenciando e impactando nos negócios que estão aqui e ameaçando muitos negócios. E é engraçado porque eu assisti algumas palestras recentemente e todo mundo, nas palestras que eu assisti, as pessoas traziam a perspectiva do medo, que era assim: olha gente, é o seguinte, como que você torna o seu negócio competitivo dentro de um mercado que está completamente aberto? Como que nós vamos nos tornar mais competitivos? E eu olhava e falava assim, cara, não está combinando isso. Por quê? Porque a ideia, dentro dessa revolução de consciência que a nossa sociedade está passando, uma das coisas que é extremamente transformadora, né? E que eu acho que a grande maioria das pessoas ainda não está se dando conta, porque é uma revolução silenciosa, efetivamente, ela está acontecendo dentro de cada um de nós, mas é assim, a mudança de paradigma da competição, né? Então, a ideia, gente, de verdade, eu acredito muito nisso, tá? E eu vou explicar o porquê, como que eu tô vendo isso. Eu não acredito mais numa sociedade competitiva. Porque, sabe por quê? Porque assim, ó, se nós nos mantivermos competitivos, a gente acaba muito rápido, enquanto sociedade. Não cabe mais, não dá mais. Não dá para eu ficar competindo com todo mundo. E é engraçado, é muito louco isso, porque assim, por que eu tenho que competir? Eu tenho que competir porque eu venho de uma ideologia que eu sou alguém se eu tenho coisas. Então eu quero ter mais coisas, ter mais coisas, ter mais coisas. Foi incutido na nossa cabeça, enquanto sociedade, a consciência da escassez, né? Nós estamos sendo responsáveis pela escassez do planeta. E aí, é assim, armazena comida, armazena coisas, a gente tem um movimento de estar armazenando coisas, de estar guardando coisas isso é o mercado. Isso é mercadológico. Eu preciso vender muitas coisas e para que eu venda muitas coisas, as pessoas precisam comprar muitas coisas. E para que as pessoas comprem muitas coisas, elas precisam necessitar dessas coisas. Elas têm que achar que elas precisam dessas coisas. E aí você vai, entendeu como que é? E assim, ó, eu preciso muito ter. Eu preciso, porque senão, se eu não tenho o que foi lançado, se eu não tenho o que foi saído, eu tenho que ter coisas. E aí eu tenho uma sensação de que se eu não armazenar, a comida vai acabar. Eu tenho uma sensação de que se não tiver farmácia perto de mim, eu não tenho onde comprar remédio. Vocês já observaram a quantidade de farmácia que abre? É impressionante. Não é possível que é só no meu bairro ou no bairro que eu trabalho. É assim, você começa, a crise aumenta, sabe o que cresce? Farmácia. Né? Porque aí é ótimo, ficamos muito mais gente doente e eu vendo muito mais remédio. Gente, que negócio é esse? Não tem alguma coisa que está fora da ordem? Pensa só, por que a gente precisa trabalhar tanto? Por que a gente precisa se matar tanto? Por que isso? Não faz muito sentido mais para mim isso. Não faz muito sentido eu ter uma condição de vida que eu preciso ter coisas. E ó, gente, eu tô falando de um lugar que eu era assim. Eu acreditava que eu precisava ter. E é tão engraçado porque a gente tá chegando no Natal e esses dias lá em casa a gente tava falando exatamente isso. Que eu falei assim, gente, eu não posso falar nada. Por quê? Eu não quero julgar ninguém, né? Esse é o primeiro Natal de verdade que eu tô falando isso pra vocês. Esse é o primeiro Natal que eu tô passando e que não me faz a menor diferença presente, né? Nem para ganhar, nem para dar, não tô naquela ansiedade de comprar nada. Graças a Deus, assim, eu tô me sentindo muito melhor por não estar sentindo isso. Eu mudei, eu não tô falando nem que eu tô certa e nem que eu tô errada. Eu tô falando que eu tô num lugar diferente do que eu tava o ano passado.
Eu estou pensando coisas diferentes do que eu estava pensando no ano passado. Sabe o que eu estava pensando no ano passado? No ano passado eu estava pensando assim: que tipo de presente eu posso comprar que não vai agredir a natureza, que eu posso ajudar uma pessoa diferente, que está precisando, que eu não compro de uma grande magazine, por exemplo, eu compro de um artesão. Que tipo de presente que eu posso contribuir para que a sociedade não se transforme num... Bom, enfim, era isso que eu ficava pensando. Esse ano, eu estou pensando assim, pô, eu não precisava nem comprar presente, né? E aí eu não mudei isso, eu mudei isso dentro de mim, mas eu estou inserido ainda dentro de um contexto que para a grande maioria das pessoas, inclusive na minha casa, as pessoas que eu mais amo, que eu vou passar o Natal junto, eu vou comprar, porque para elas ainda é importante, só que com esse nível de consciência que eu tinha. E o que isso tem a ver com negócios no futuro e essa revolução de consciência que a gente está trazendo aqui? Tem tudo a ver. Por quê? Porque eu quero chamar a atenção exatamente porque nessa mudança de paradigma a gente começa a questionar se eu entendo que eu estou numa sociedade biológica e que eu sou parte desse todo, eu começo a entender que existe uma outra lógica de funcionamento e que, por exemplo, os recursos de inovação tecnológica que estão sendo jogados, que estão sendo idealizados, que estão sendo formados, esses recursos eles vão me ajudar a ser alguém melhor. Mas se eu estiver comprometido com o meu ser estar aqui, se eu não tiver na minha cabeça que eu tenho que comprar um celular novo cada vez que lança um celular novo, cada vez que aparece um produto, um computador diferente, eu tenho que trocar o meu computador porque tem um tablet diferente, porque tem um computador diferente com uma tecnologia diferente. Isso é o recurso tecnológico chegando para uma visão antiga de que eu preciso ter. Então, se você tem um negócio, por exemplo, você tem uma empresa de logística e aí você faz transporte de material, né? Você transporta o material daqui para ali. Imagina o seguinte, lá na frente a gente vai ter impressora 3D que não vai precisar mais transportar. Eu fabrico dentro da minha casa, eu consigo imprimir o que eu quero. Eu vou ter um drone que vai ter possibilidade de carregar e levar o que ele quiser. Então meu negócio acabou, meu negócio de logística acabou. Pode ser, verdade, pode ser. Mas aí é que tá. Será que não se transforma? Como que a gente vai transformar isso? Como que eu transformo o meu negócio? Porque eu preciso mudar. Os dados não, os dados estatísticos estão lá. O que está furado é a concepção, a ideia de que eu preciso destruir alguém, matar alguém, estar na frente de alguém para que eu possa ser alguém, que eu possa ter alguma coisa. Opa, e se a gente pode contribuir e ir junto? E se eu posso, por exemplo, se eu sobrevivo com 50, aí eu sobrevivo com 50, mas eu não quero 50, eu quero 100. Desculpa, eu não vou nem falar a palavra sobrevivência, não é sobrevivência, assim, existe 100 coisas, tem 100 coisas. Eu preciso de 50 coisas para eu tocar o meu negócio, certo? E sobrou então 50. Tem 2 pessoas na jogada. 50 é extra, porque 50 me basta, 50 é extra. O que eu faço? Eu vou e vou ser competitivo para matar esse daqui. Esse aqui não pode ficar com nada. Como assim? Tá errado isso. Por que você tem que ter 100 e o outro vai ficar sem nada? Por que isso? Aí, normalmente, para você adquirir os 100, você pode falar assim, não, mas vai que tem uma crise, vai que tem alguma coisa, vai que eu preciso crescer e eu vou derrubar, sabe, meu concorrente, eu vou derrubar. Isso, gente, a gente tem que transformar. Isso a gente tem que transformar, mas essa transformação ela tem que ser de dentro para fora. As organizações, a meu ver, elas têm que se transformar, elas têm que começar a antenar para isso. Se eu mantenho esse discurso de competitividade, eu acabo dando um tiro no meu pé. Eu acabo vibrando uma energia que ela não está se sustentando mais. Eu acabo querendo ser competitivo e eu vou acabar destruindo a mim mesmo. Então é como se eu alimentasse uma célula doente dentro de um sistema que eu estou inserido. Os negócios, dentro dessa perspectiva de uma sociedade biológica,
os negócios, eles precisam ser negócios vivos, eles precisam pulsar compartilhamento, colaboração, eles precisam pulsar junto com a inovação para dar uma qualidade de vida para todos nós que estamos aqui. Qual é o seu negócio? Seu negócio é trabalhar com pessoas. Ok, beleza. O que você promove com o seu negócio? O que você entrega? O seu negócio entrega o quê? O seu negócio entrega serviços de turismo, tipo transfer, compra passagem aérea e tudo mais. Tá, beleza. E Cláudia, mas assim, ó, tá chegando um monte de tecnologia que o cara nem vai precisar mais, o cara faz isso tudo online e tudo mais. Verdade, fato, tá? Não, então eu preciso me tornar mais competitivo no mercado. Não, cara, você não precisa se tornar competitivo. Você tem que descobrir qual é o propósito do seu negócio. Você faz o quê? Tá, eu tenho um negócio de turismo. Turismo, você presta serviço para as pessoas. As pessoas que estão, os turistas, eles estão buscando o quê? Bem-estar, segurança, diversão, felicidade. Então, é isso que você vende. Você vende comodidade, facilidade, né? Você proporciona para as pessoas que elas estejam muito mais felizes. É isso que você faz. Então, você não precisa se preocupar com o seu concorrente. Você precisa se preocupar em fazer muito bem feito e proporcionar experiências de extrema felicidade. E eu vou dizer felicidade porque eu podia até falar de experiências de extremo prazer. Prazer e felicidade? Mas o prazer me soa muito assim, o prazer como uma coisa muito momentânea, né? E eu acho que felicidade é muito mais longa, muito mais perene. Então, o seu negócio, ele está sendo ameaçado. Se você acha que o seu negócio está sendo ameaçado pela tecnologia, você tem que descobrir qual é o propósito dele, né? Por quê? Porque tecnologia não vai proporcionar propósito. Tecnologia é ferramenta que vai ajudar você a atingir o seu propósito de uma forma muito legal, de uma forma muito mais consistente e segura, sem que você precise se preocupar com o seu concorrente. A gente vai ter que mudar esse paradigma de concorrente. Eu não estou concorrendo com ninguém, eu não tenho que ter medo de ninguém, porque eu não vou competir com ninguém. Eu sou bom, pronto, e acabou. Eu sou bom no que eu faço. Mas não é assim, eu sou bom no que eu faço e pronto, acabou. E aí entra naquelas histórias que a gente fala, né? Tipo a Kodak que falou, não tem aquela história, vocês já devem ter escutado, porque o que mais fala agora são esses exemplos. Eu não quero uma máquina digital, tá muito bom tirar foto assim. E aí o cara quebrou, tá? Não é bom nesse sentido, é bom em fazer o outro feliz. É bom em proporcionar ao outro experiências extremamente inusitadas que façam com que o outro atinja qual é o seu propósito, atinja a felicidade. Nesse exato momento nós estamos vivendo um processo de transição, de transformação, em que eu vejo de uma forma muito clara dois fatores interferindo diretamente nas organizações, nas empresas, nos empresários, nos negócios, que é a revolução da consciência que nós falamos no vídeo anterior, que está relacionado a uma transformação interna. Ela é silenciosa e ela se manifesta nas nossas insatisfações, tá? Então você fica insatisfeito com coisas que antes não lhe tocavam, agora estão tocando. Coisas que você antes não se importava e que agora se importam, que estão relacionadas a consumo consciente, capitalismo consciente, que estão relacionadas a isso. Essa é a revolução da consciência. As organizações, elas não estão, de uma maneira geral, são poucos movimentos que estão se avançando, se adiantando com relação a isso. O que a empresa, os negócios, as empresas, elas estão preocupadas? Como se reinventar e e continuar competitivos no mercado de trabalho. E por que isso? Porque eles olham muito, existe um olhar muito específico da revolução tecnológica, né? Que é o que eles estão chamando da quarta revolução industrial, né? E eu nem acho que é por aí, tá certo? Porque a revolução tecnológica, na verdade, agora
ela está exponencial, ela ganhou corpo. Então, com o advento da internet, a gente já está sabendo que tem um monte de coisas, de sistemas, de robôs, de energias alternativas que estão entrando e que muito do que se falava na década de 80, na década de 70, que a grande preocupação era com relação aos recursos minerais, os recursos vegetais, os recursos de combustível fóssil, por exemplo, vai acabar. A gente hoje sabe que existe possibilidade, sabe assim, tem energia Tesla, né? Não é divulgado, mas a gente sabe que tem e é uma grande fonte de energia que vai ser a salvação nossa. Essa revolução industrial, tecnológica, que está trazendo inovação para os negócios, as pessoas estão focando muito ainda em cima isso é uma leitura minha, tá? Como se fosse ainda uma visão ainda muito longe, né? Uma fábrica de sapatos, por exemplo. Então eu tenho uma fábrica de sapatos, olha, então legal, eu vou ter máquinas que vão poder, eu vou industrializar melhor a minha fábrica e tal. Só que o conceito ainda é um conceito que visa muito a competição. Então, eu discuto inovação e tecnologia muito na perspectiva de me tornar competitivo. Eu acho que aí está a grande questão dos negócios do futuro. Os negócios do futuro, eles não são competitivos. Muda o conceito, muda a consciência, muda a forma como eu me relaciono com os negócios, como eu me relaciono com o outro. Veja, a tecnologia ela vai chegar para trazer muitos ganhos, muito benefício para nós seres humanos, para a gente trabalhar menos, para a gente se divertir mais, para a gente ser mais feliz, né? Mas eu só vou conseguir isso se eu mudo a minha consciência com relação ao que eu preciso. Então eu não preciso mais tanto. Voltando ao exemplo do sapato, né? Olha só, então existe um movimento de tomada de consciência de que, por exemplo, com relação à alimentação, então eu sou uma pessoa agora que eu não como carne, não, coitado do boi, né? Não, porque para produzir carne eu consumo muita água, eu desmato muito, então eu não vou comer mais carne. Mas aí você continua comprando um monte de bolsa e sapato, por exemplo. Então, assim, essa revolução da consciência, ela amplia essa visão. Então, tudo bem, é legal, no primeiro momento você se dá conta da sua alimentação, depois você se dá conta do que você está consumindo. E o cara, imagina, você tem uma empresa de sapato, aí você produz sapatos e bolsas com couro. Aí essas pessoas começam a dizer, não, calma, eu não preciso mais disso tanto. E aí vem a revolução industrial, vem a tecnologia com as suas inovações e fala para a pessoa que compra um monte de sapato, fala assim, você pode imprimir seu sapato agora, porque eu estou te dando uma impressora 3D e você pode imprimir seu sapato e sua bolsa. E você também vai ser uma bolsa, um sapato, provavelmente com descarte também ecológico. E aí o que acontece? O que acontece com o cara que tem uma fábrica de sapato? Ele vai ter que repensar. O que acontece nós vamos falar no próximo vídeo, tá? Que a gente vai pensar juntos como que a gente sai desse imbróglio. Os negócios do futuro, eles estão extremamente relacionados à forma como a gente interage, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente, com o meio, com o outro, pautado na consciência espiritual mesmo, né? Não é consciência espiritual de religião, na consciência maior, de um todo muito maior, de que eu estou inserido dentro de uma perspectiva muito maior. E aí, gente, desculpa, mas assim, ó, não tem mais como segurar informação. A física quântica está aí, e eu fui num congresso semana passada e foi impressionante, porque assim, tudo era quântico, tudo quântico. Então tem floralzinho quântico, tem creme de massagem quântico, tem tudo quântico. Epa, para, cuidado, certo? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é óbvio, isso é transição. Então eu começo a descobrir que as coisas, elas não são só coisas concretas, as coisas têm energia. Eu sou energia, a minha saúde é energia, uma energia boa, uma energia ruim. Negócios do futuro são energia, tá? Os negócios pulsam, os negócios vibram. Capra falava isso, né? As indústrias são seres vivos, e quando a gente começa a entender isso, entender essa biologia, entender essa sociedade biológica que pulsa, que vibra, que tem vida e que a gente não pode se matar, a gente está falando de negócio do futuro.
tá? E aí no próximo vídeo a gente vai trazer exemplos muito práticos, como da sapataria, por exemplo, como que eu me reinvento, né? Como que eu vou pensar, porque a pergunta, por exemplo, se você está pensando no seu negócio, que aí a gente já vai deixar de dica para o próximo vídeo, é assim: qual é o propósito do seu negócio? Se você tem um negócio, se você está dentro de um negócio, inserido dentro de um negócio, não precisa ser empresário necessariamente. Qual é o propósito? Qual é o seu propósito enquanto profissão mesmo, enquanto negócio? Você quer fazer o quê? Você quer atingir quem? Você trabalha como? Você trabalha com serviço. O serviço que você presta é de quê? Sabe? Isso vai pensar, tá? E aí, se você já tiver algumas perguntas pra gente, fala tipo: meu negócio é tal, eu não sei qual é o propósito. Você pode me ajudar a encontrar? Massa, a gente ajuda a encontrar, tá? De preferência, coloca aqui nos comentários pra gente ter bastante ideias e trazer e discutir com vocês. Por hora, fica aqui os nossos negócios com propósito. O Virando da Chave é um negócio com propósito super claro, que depois a gente fala qual que é o nosso propósito, mas é um negócio com certeza do futuro, tá bom? Beijo, gente!